Olá, meu nome é Douglas, sou mestrando do programa de pós-graduação em educação da UFOP, e esta é a apresentação do meu projeto de pesquisa de dissertação em desenvolvimento, com título provisório sobre o acidente da cor, a trajetória do padre político e educador José Antônio Marinho entre a sala de aula e os espaços de contestação política. Ah, o José Antônio Marinho foi um dos letrados negros que eu encontrei em um trabalho realizado na graduação em História, sobre letrados e historiadores negros do século XIX, né. Então o José Antônio Marinho ele apareceu na pesquisa que eu realizei, numa obra biográfica que chama Ano Biográfico Brasileiro, do Joaquim Manuel de Macedo, e nesta obra, Joaquim Manuel de Macedo cita, para falar sobre a cor, a raça, né, do Padre Marinho, ele cita o acidente ele menciona o acidente da cor, né, ele não diz que o Padre Marinho era uma pessoa mulata, parda ou negra, mas diz sobre o acidente da cor, e esse acidente foi recompensado por Deus, isso é o que está na biografia, com a flama da inteligência do Padre Marinho. De forma resumida, o Padre Marinho ele nasceu em 7 de outubro de 1803 no Brejo do Salgado, na atual região de Januária, e morreu em 3 de março de 1853 no Rio de Janeiro. Era de família humilde e teve seus estudos custeados por um fazendeiro, que virou seu padrinho. Nessa relação de apadrinhamento, o fazendeiro manda para o seminário de Olinda. Em 1824, o Padre Marinho é expulso do seminário de Olinda por conta de seu envolvimento com movimentos políticos, e ele continua os seus estudos no Seminário do Caraça, onde se torna professor de filosofia no Colégio do Caraça. Então, o Padre Marinho ele foi professor, padre, deputado provincial e geral, redator de jornais importantes na província mineira, entre outros cargos públicos e políticos. Em 1848, o Padre Marinho ele fundou o Colégio Marinho, na capital do Império, no Rio de Janeiro, uma excelente, pelo que demonstra algumas fontes, né, um excelente estabelecimento de educação do século XIX, um dos mais renomados do século XIX no Brasil. Né? Boa parte dos trabalhos sobre o Padre Marinho se concentram nos feitos políticos do padre. Então, os objetivos dessa pesquisa é investigar e analisar a trajetória educacional de José Antônio Marinho para compreender suas contribuições à educação de seu tempo, refletir sobre os lugares a que teve acesso e reconhecimento social e, com isso, com a investigação sobre o aspecto da cor de Marinho em suas relações, pretendemos ampliar o conhecimento sobre a mobilidade social de pessoas negras no século XIX, dissociadas da escravidão, né? Então, não pela ótica da escravidão. A metodologia utilizada na pesquisa é pesquisa bibliográfica e documental, com a técnica de paleografia, investigação em periódicos disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, construção de base de dados para consulta posterior. Os próximos passos da pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, serão as pesquisas no Arquivo Público Mineiro, no Fundo de Instrução Pública, para poder conhecer e analisar, refletir sobre a trajetória docente do Padre Marinho na província de Minas Gerais, onde ele foi professor de filosofia moral na cidade de Ouro Preto, de São João del Rei e de Congonhas. Os resultados de análise preliminares apontam para as representações de Marinho a partir de elogios na maior parte das fontes analisadas até o momento. Né? Então, essa primeira citação é sobre um elogio à forma, né, a oratória do Padre Marinho, ao bom desenvolvimento do ensino, da mocidade. Né? E essa segunda citação é sobre a criação do Colégio Marinho, esse grande estabelecimento, né, como diz aqui na citação. Também há a relevância da imprensa na pesquisa, né, a participação de Marinho na imprensa e educação por meio do discurso jornalístico. Então, há um alinhamento à ideia da boa educação moral e informadora do homem público nos periódicos onde o Padre Marinho atuou. Apontamentos políticos, oposição aos conservadores, porque o Padre Marinho era alinhado aos ideais liberais, né, e um liberal moderado, e também os textos que evidenciam a boa oratória de Marinho nos debates públicos, como eu demonstrei no slide anterior, e o discurso de imprensa educa, que é uma constatação que o meu grupo de pesquisa, orientado pela minha orientadora, né, Rosana,
tem trabalhado, tem desenvolvido, que a imprensa também é um uma dos elementos educadores da sociedade do século XIX. Então, continuando na relevância da imprensa na pesquisa, também na imprensa nós encontramos ofensas ao Padre Marinho, né, como o rebelde macaco, macaco negro da Assembleia Provincial, Maringo, todos marcando sua raça e cor de forma ofensiva, né. Isso foi citado por um jornal, que é o Paraibuna, né, impresso em Barbacena, e que era um jornal conservador que fazia uma oposição ao Padre Marinho. A cor, raça na pesquisa, ela também aparece na rede de sociabilidade do Padre Marinho, que precisa ser melhor explorada, é claro, mas que já encontramos dados sobre a relação dele com o Batista Caetano de Almeida, que foi o deputado-geral da Assembleia Geral do Império, e que fundou a primeira livraria pública de Minas Gerais. E o seu primeiro bibliotecário foi o padre Francisco de Assis Brasiel, que era um mulato, né, pelas fontes, e o qual também tinha relação com o Padre Marinho. Então aqui apresenta já um ponto da rede sociabilidade do Padre Marinho. Os planos futuros da dissertação são leitura e análise dos periódicos, os quais o Padre Marinho atuou, leitura e análise de periódicos de oposição para compreender outras representações de Marinho, não só os elogios, não é? Aprofundar a pesquisa sobre as relações de Marinho com outras pessoas negras e consulta ao Fundo de Instrução Pública do Arquivo Público Mineiro. Aqui ficam os meus agradecimentos ao FOP, à CAPES e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu também deixo aqui as fontes utilizadas, né, para essa apresentação e a bibliografia.